O Senhor disse a Moisés e a Arão: Se alguém notar na sua pele um inchaço, ou uma crosta, ou um empolamento, deverá ser suspeito de estar com lepra. Será levado a Arão, o sacerdote, ou a um dos seus filhos para ser observado. Se o pelo desse sítio afetado se tiver tornado branco e tiver a aparência de algo mais profundo que a pele, é porque se trata de lepra. O sacerdote terá de o declarar impuro. Levítico 13. No Egito Antigo, há referência sobre a lepra de mais de 3.000 anos atrás, em hieróglifos por volta de 1350 a.C. Na Europa, a lepra teve seu ápice nos séculos XII e XIV. Na França, nos anos de 1404 a 1413, o rei Carlos XI ordenou a expulsão dos leprosos da cidade, pois significavam uma ameaça à ordem social. Como foi exposto, a Bíblia contém passagens sobre a doença, mas sem comprovação se tratava-se realmente da lepra, pois esse termo foi utilizado para designar diversos agravos dermatológicos de origem e gravidades variáveis e desconhecidos na época, incluindo a sífilis. A então chamada lepra sofreu seu principal combate através das ações da Igreja, que excluía e destituía os doentes de seus direitos civis, sendo considerados socialmente como mortos. A doença era tida como reflexo de impureza espiritual. A hanseníase vem alcançar as terras brasileiras através do processo de colonização. O Mycobacterium leprae veio com os holandeses, franceses e portugueses. Os primeiros casos notificados em terras brasileiras datam de 1600, na cidade do Rio de Janeiro. Focos da doença também foram identificados na Bahia e no Pará. Na Bahia, é possível perceber que, diante de todo o cenário no final do século XVIII, os habitantes de Salvador conviviam com medo do contágio da lepra. Nesse período, muitos doentes vagavam pelas ruas da cidade e portarias dos conventos a pedir esmolas. O estado de pobreza e abandono em que viviam os leprosos se assemelhava ao dos, abre aspas, mendigos, prostitutas, órfãos desassistidos, andarilhos e loucos, fecha aspas, que eram socorridos pelo Hospital de Caridade da Santa Casa de Misericórdia. Este hospital, no entanto, negava-se a receber os portadores da doença, e até mesmo os militares contaminados que dispunham de uma instituição destinada aos seus cargos, o Hospital Militar, estavam abandonados à caridade da população. Para acolher os doentes, a cidade contava somente com um pequeno asilo próximo à Capela de São Lázaro, que já se mostrava insuficiente devido à quantidade de pessoas afetadas. Diante dessa realidade, o então governador e capitão-general da Bahia, Dom Rodrigo José de Menezes, determinou que, abre aspas, na vigilância da boa economia e saúde dos povos meus subordinados, fazer um hospital em lugar proporcionado, onde se recolhessem semelhantes enfermos. Fecha aspas. Assim, no ano de 1784, em local denominado Quintas dos Padres, foi fundado o Hospital São Cristóvão dos Lázaros. Esse leprosário foi uma instituição que se orientou por critérios religiosos e médicos. Em seus primórdios, observou-se a preponderância das ações caritativas e, gradativamente, a instituição foi se configurando como um estabelecimento médico, assumindo cada vez mais os postulados definidos para o tratamento da doença. Na esfera da Bahia, o Hospital São Cristóvão se caracterizava como o único presente do Estado para atender as demandas tanto da capital quanto da cidade do interior, perpetuando, além da segregação e isolamento já vivenciado pelos pacientes acometidos com a doença, a distância das suas realidades, famílias, ou seja, da sua vida antes da lepra em um ambiente superlotado. A estrutura arquitetônica do estabelecimento, adaptada da antiga casa de repouso dos jesuítas, a Quinta do Tanque, tem uma forte relação com outras instituições de caráter asilar, espaços codificados para o funcionamento de uma moradia coletiva, de cunho carcerário, localização estratégica das áreas de controle, acesso restrito e bem delimitado. Tudo isso está vinculado à ideia de uma arquitetura que atuou como instrumento na promoção da prática institucional de exclusão dos leprosos. Em 1874, ocorreu, através dos estudos e pesquisas de um jovem médico norueguês, Dr. Gerhard Henrik Armauer Hansen, a descoberta do bacilo da hanseníase, o Mycobacterium leprae. Até esta data, acreditava-se que a doença tinha causas hereditárias e era crença popular que fosse castigo divino. A partir do século XX, inspirado pela descoberta de Hansen e mesmo que de uma forma ainda bastante estigmatizante, o Estado brasileiro passou a atuar de forma mais coordenada no enfrentamento à hanseníase. Por volta de 1935, foi elaborado o Plano Nacional de Combate à Lepra. O modelo tripé, leprosário, dispensário e preventório, espalhados por todo o território brasileiro. Nos leprosários, ficavam internados os doentes mais graves. Os dispensários ofereciam serviços de realização de exames de pessoas que tiveram contato com os doentes, dos suspeitos e dos pacientes com a forma indeterminada. Já os preventórios eram espaços para admitir crianças que nasciam no leprosário.
No ano de 1941, houve uma grande reformulação do Ministério da Educação e Saúde e foi criado o Serviço Nacional de Lepra. O Serviço Nacional de Lepra construiu 14 leprosários, que no final da década de 40 tinham cerca de 20 mil pessoas internadas. No entanto, com o advento do primeiro tratamento medicamentoso realmente eficaz, a sulfona, no início da década de 40, o paradigma em torno da hanseníase começa a mudar de forma mais significativa ao redor do globo, de forma que, no Brasil, em 1949, finda-se o modelo tripé. O Serviço Nacional de Lepra, então, em 1956, cria um movimento denominado Moderna Campanha Nacional contra a Lepra. E tal campanha pode ser tida como elemento fundamental para o desmonte da estrutura criada com os leprosários. A ênfase no combate à doença deveria ser dada ao diagnóstico precoce e à continuidade de tratamento, evitando-se ao máximo seu abandono. Depois da sulfona, outros medicamentos foram aparecendo com atividade anti-rancênica, tanto quimioterápicos como antibióticos, mas dentre todos eles, os que são considerados hoje como de primeira linha são a sulfona, a clofazimina e a rifampicina. A associação destes medicamentos é conhecida como poliquimioterapia ou simplesmente PQT, e passou a ser recomendada pela Organização Mundial de Saúde no início da década de 80. Mesmo o avanço da sociedade e dos tratamentos disponíveis tendo sido substanciosos durante o decorrer do século XX, a população ainda carregava uma série de crendices sobre a então lepra. Buscando afastar as fantasias e preconceitos sobre a moléstia, se realizou no Brasil, em 1976, o que já vinha sendo proposto por vários autores na década de 60, a mudança nominal de lepra para hanseníase. Tal mudança dialogava com os mais novos conceitos sobre a hanseníase, uma doença curável, de baixa contagiosidade e contra a qual a maioria da população tem defesas imunológicas naturais. Como podemos ver, muito se avançou no combate à hanseníase ao longo da história. O que outrora já foi uma sentença de morte e ostracismo, hoje se apresenta como uma doença tratável e já erradicada em muitos países. Mas a luta aqui ainda não acabou. O Brasil ainda é considerado uma área endêmica para a hanseníase. Representa 93% dos casos nas Américas e no mundo só perde para a Índia no número de casos. O que então podemos fazer para seguir o caminho da erradicação? Boa tarde. Você sabe o que é hanseníase? Eu sei que é uma doença de pele. Você já teve lepra? Não, E hanseníase? também não. Você acha que são coisas diferentes ou é a Sim. mesma coisa? São coisas diferentes? Creio que sim. A senhora sabe o que é hanseníase? Sei. Quais são os sintomas mais ou menos? O que a senhora acha que é? É o corpo cheio de ferida. Então, hanseníase é uma doença infecto-contagiosa, crônica, tratável, que pode gerar incapacidade física, e essa incapacidade física ela pode evoluir para deformidades. É uma doença causada por um bacilo, ou seja, uma bactéria, denominada Mycobacterium leprae. É uma doença milenar, né? Ou seja, desde o século VI a.C. a gente tem registros associados com essa doença. No passado era chamada de lepra, né? Então houve todo um processo de ressignificação desse nome. Atualmente nós chamamos então de hanseníase por conta justamente desse estigma social que está associado com essa doença. Então no passado os indivíduos eles eram marginalizados da sociedade, eram internados de forma compulsória, isolados da sua família, privados de liberdade. E isso tudo trouxe, então, esse grande estigma e esse medo por não saber exatamente do que se tratava aquela doença, não ter um tratamento eficaz. E isso trouxe, então, todo esse estigma social e o preconceito associado a essa doença. É uma doença de caráter espectral, ou seja, nós temos várias formas clínicas que vão evoluindo de forma gradativa. Inicialmente, o indivíduo começa com uma forma chamada de tuberculoide. Essa é uma forma onde o sistema de defesa desse indivíduo ele é capaz de responder ativamente contra essa bactéria. E a posteriori ele pode ir evoluindo para uma forma mais grave, que é chamada de polo vichorviano, onde é um perfil de total suscetibilidade para o crescimento do bacilo, uma resposta enérgica do seu sistema de defesa, ou seja, ele não consegue debelar aquela infecção de forma eficaz. E então o bacilo começa a se proliferar, começa a modular cada vez mais o sistema de defesa daquele indivíduo, onde ele vai evoluir para um caso muito grave.
Atualmente, a gente diz que a hanseníase ela é uma doença primariamente neural, justamente pelo tropismo desse bacilo para as células do sistema retículo endotelial e para as células nervosas periféricas. E se eu te disser que eu tô com lepra? E se eu te disser que eu tô com lepra? Não acredito. E se eu te disser que eu tô com lepra agora? E o quê? Você fica com medo? Acho que não. O primeiro ponto que foi executado para a diminuição do estigma e do preconceito associado à hanseníase foi a mudança, né, dessa nomenclatura aí com o termo, né? Antigamente a gente falava de lepra, hoje em dia a gente chama de hanseníase. Lepra a gente fala até que é uma outra doença por conta de toda a etiologia que estava associada com você dizer que o indivíduo era leproso. O tratamento hoje para a hanseníase, ele é sem dúvidas multiprofissional. Você tem assistência social, você tem o dermatologista, você tem atendimento com o clínico, atendimento com o fisioterapeuta, você tem todo um movimento de reabilitação para esse paciente. Nós temos organizações não governamentais, que é o MOHAN, que é um movimento associado com essa reabilitação dos pacientes acometidos pela hanseníase. E todos esses projetos, ele tem esse intuito de diminuir esse estigma. Um outro ponto também importante, né, em relação a isso, é que quanto mais a gente traz o conhecimento, mais a gente destrói o preconceito. Atualmente, nós temos muitos casos de pacientes que ainda, quando dizem que têm a doença, acabam perdendo o emprego, acabam sendo proibidos de ir para as escolas. Muitos desses pacientes que às vezes são empregados domésticos ou têm empregos mais informais, também são afastados desses locais e isso interfere na renda. Então, muitos dos pacientes eles vão buscar assistência social, vão buscar auxílio do INSS, né, ou seja, a da Previdência, como uma forma de estar tendo essa subsistência, principalmente em casos que você tem aí deformidades, incapacidades físicas que vão inviabilizar o trabalho desses indivíduos. E essa incapacidade física e a deformidade, ela só vai surgir quando nós temos aí um tratamento que não foi feito de forma precoce, esse diagnóstico não foi feito de forma precoce, aí sim a gente vai ter casos que são bem estigmatizados, que são comparados àqueles casos aí desse passado. E não é uma doença que a gente pega num aperto de mão, não é uma doença que a gente pega atendendo um paciente no consultório, não é uma doença que a gente pega com a pessoa do lado no ônibus, né? Quando eu fiz minha residência, eu tinha um ambulatório só de hanseníase, toda semana, que a gente atendia mais de 60 pacientes de hanseníase numa tarde. E nunca peguei hanseníase, diga-se de passagem, porque não é assim que a gente pega hanseníase. O meu preceptor, que é um hansenólogo, né, que estuda hanseníase há muitos anos e se dedica a essa doença, a primeira coisa que ele fazia quando a gente atendia o paciente no ambulatório, o paciente chegava pela primeira vez no ambulatório de dermatologia, era realmente apertar a mão do paciente, né, para mostrar a ele que não é assim que a gente pega a hanseníase, né? Então, não é esse contato rápido, não é andar do lado da pessoa do ônibus, não é frequentar o mesmo ambiente, né, numa festa, num evento, que vai fazer você pegar a hanseníase. Você acha que é contagiosa? Tipo, dá pra passar? Só se tocar de você, né? Só se tocar, né? Na minha opinião. Você acha que é uma doença contagiosa que pega fácil? Talvez sim, talvez não, né? Você acha que é uma doença contagiosa? Sim. E como você acha que pega? Contato ou alguma coisa do tipo suor, saliva. A transmissão da doença ocorre por via respiratória, né? Então, a gente elimina o bacilo pela respiração, pela tosse, na fala. E, né, com as gotículas que a gente expele quando fala, quando se comunica, na respiração. E quem são os pacientes que têm risco para pegar hanseníase? Então, vão ser os contactantes intradomiciliares, os contactantes íntimos. Então, eu dei o diagnóstico de hanseníase no seu João. Ele tem uma forma de hanseníase bacilífera, ou seja, que ele elimina o bacilo pela via respiratória. A esposa de seu João, ela é uma paciente de risco para ter hanseníase. Então, a gente precisa de contatos prolongados e de perto, não é contato íntimo. Você sabe quais são os sintomas da hanseníase? Mancha na pele, alguma mancha na pele? Mancha na pele. Esse
bacilo, né, o micobactério, ele vai ter um tropismo pela pele e pelos nervos. Então, onde é que a gente vai encontrar as lesões da hanseníase? Na pele e nos nervos periféricos, né? Então, como a gente tem esse acometimento da pele e dos nervos periféricos, a gente vai ter tanto as lesões cutâneas, né, as lesões na pele, como a gente vai ter também sintomas neurológicos que podem estar associados a essas lesões. Então, o paciente ele pode dizer que é uma lesão que é dormente, que é uma mancha que é dormente, ou que é uma mancha que não sua naquele lugar, né? Então, assim, os pacientes que trabalham com pó, então, tipo assim, marceneiro, pedreiro, pessoas que têm profissões que você entra em contato com resíduo, né? Ele pode dizer que, tipo assim, ele sua, o resíduo ele gruda no corpo todo, mas não gruda naquele lugar, porque naquele lugar existe uma alteração do suor, existe uma alteração da sudorese. Então, isso são sinais que a gente tem que ficar ligado na história do paciente. Então, não só a alteração na pele, mas os sintomas que podem estar associados a essa lesão, a essa mancha. Então, a alteração do suor, ou ele pode dizer que ele não sente naquele lugar. Então, a alteração neurológica também ela pode existir naquele lugar. Em relação à apresentação clínica mesmo da lesão em si, da lesão dermatológica, a gente pode ter, tudo vai depender, a manifestação clínica, ela vai depender da resposta imune que o indivíduo ele vai desenvolver quando ele entra em contato com o bacilo. Então, se ele faz um polo de uma resposta imune protetora, ele vai acabar tendo menos lesões, um quadro mais localizado, né? Então, uma forma mais branda da doença. Mas se ele não faz essa resposta protetora, ele faz uma resposta humoral, que não é a resposta protetora, ele vai acabar tendo muitas lesões, um quadro mais difuso. Então, e lembrar que existe uma forma, que é uma forma inicial da doença, que é a chamada hanseníase indeterminada, que nessa forma, a lesão inicial pode ser só uma mancha mais clara do que a pele do paciente, então uma mancha hipocrômica, que pode ter ou não alteração na sensibilidade. Então, o paciente ele pode começar o quadro com uma mancha clara e depois a lesão evoluir para a formação da lesão mais clássica da hanseníase, que seria mesmo uma lesão avermelhada, elevada, né? Então, uma lesão em placa, com as bordas mais ativas, em que você pode encontrar a alteração na sensibilidade nesse lugar. Lembrar que a primeira alteração que aparece é a alteração da sensibilidade térmica. Então, a alteração do tato e a alteração da dor são alterações mais tardias. Então, primeira coisa que a gente tem que testar, se a gente está diante de uma lesão suspeita, se a gente acha que aquilo pode ser uma hanseníase, é a sensibilidade térmica daquele lugar. Testar se o paciente sabe diferenciar o que é quente e o que é frio, tá? Então, isso é muito importante no exame dermatológico, né? E outra manifestação também seria um padrão mais difuso, né? Quando o paciente faz a forma mais grave da doença, então a gente vai ter nódulos, que são caroços, né? A pele com aquele padrão todo infiltrado, então a gente vai acabar tendo esse quadro mais difuso, com múltiplas lesões e um padrão mais de infiltração mesmo. Aí o paciente pode ter um infiltrado no rosto, o paciente pode ter infiltrado aqui no lóbulo da orelha, fica bem gordinho o lóbulo da orelha. O paciente pode ter sinais indiretos, como rarefação aqui da sobrancelha, né, que a gente vai chamar de madarose. Então, todos esses são sinais clínicos que a gente pode observar. E não só as alterações na pele. Se é um paciente que tem um acometimento neurológico, também a gente pode encontrar alterações neurológicas nesse paciente, né? No passado, a hanseníase, ela era atrelada como um mal espiritual, né? Quando a gente fala aí do tempo bíblico, de daqueles registros históricos que a gente tem da doença. A posteriori, Armor Hansen, né, que foi esse pesquisador norueguês, descobriu então que era uma doença ocasionada pelo bacilo de Hansen, como a gente costuma chamar atualmente, ou seja, o mal de Hansen ou hanseníase, provocado por uma bactéria. Então, todo esse estigma religioso ele caiu por terra, descobrindo então que era uma doença infectocontagiosa e causada por um patógeno. De acordo com o aporte imunológico, já se sabe que
existe uma variedade genética, né? Ou seja, o seu background genético, ele vai estar intimamente associado com essa resposta efetora e protetora que vai ser desenvolvida contra o bacilo. Ou seja, parte desses indivíduos que são infectados, eles podem ter uma manifestação clínica e evoluir para a doença, e parte desses eles podem apenas entrar em contato com o bacilo e a própria imunidade inata, ou seja, o sistema de defesa inicial, vai dar conta de fazer a destruição daquele bacilo. A resposta efetora que vai ser eficaz para a destruição do bacilo é uma resposta de caráter TH1, uma resposta inflamatória, formação de granuloma, e a resposta que vai estar lá naquele polo vichorviano, que é o polo de susceptibilidade ao bacilo, é uma resposta TH2, uma resposta T regulatória, que é uma resposta totalmente anérgica para a destruição de um patógeno intracelular, como é o caso do Mycobacterium leprae. Atualmente, como é que a gente consegue fazer o diagnóstico desse paciente? Então, nós temos todo um processo de avaliação clínico-dermatoneurológica e uma avaliação laboratorial. É uma doença que, atualmente, o diagnóstico ele ainda é essencialmente clínico, pelo fato desses exames laboratoriais eles apresentarem ainda resultados negativos em alguns casos. Então, como é que isso funciona? Primeiramente, é feito o exame com o dermatologista, avaliando todas essas lesões cutâneas e a pesquisa de locais com alteração de sensibilidade. Não precisa o indivíduo ter o aparecimento de uma lesão cutânea para ter hanseníase, porque, como eu falei para vocês, é uma doença que também pode ter um acometimento, principalmente neural, né? Então, a gente chama isso de hanseníase neural pura. Então, o aparecimento da lesão cutânea, ele não está apenas como a única forma de fazer o diagnóstico dessa doença. Indivíduos classificados como paucibacilares, que significa tem poucos bacilos, que é a hanseníase indeterminada, a hanseníase tuberculoide, e os indivíduos multibacilares, que são as formas clínicas variantes, chamados de dimorfa ou tuberculoide, ou dimorfa ou borderline, e as formas vichorvianas, que são essas formas mais graves. Então, o diagnóstico basicamente vai ser baciloscopia do raspado intradérmico e o anátomo patológico. Mas vocês percebem que, como eu já disse, que todo esse diagnóstico para pesquisa e identificação da bactéria, ele vai ser mais eficaz em indivíduos com alta carga. Por isso que o diagnóstico é principalmente clínico dermatoneurológico. Então, fazendo um overview sobre o tratamento instituído para a hanseníase, inicialmente a gente tem que entender que os pacientes eles serão classificados operacionalmente. Isso quer dizer o quê? Que com critérios técnicos e clínicos, né, eles serão subdivididos em paucibacilares, que são indivíduos que apresentam uma doença mais branda, e indivíduos multibacilares, que são indivíduos que apresentam uma doença mais avançada, testes laboratoriais positivos, então necessitam de um tratamento mais prolongado. Atualmente, o que é que nós temos de tratamento para hanseníase? Os pacientes paucibacilares, eles serão tratados durante 6 meses com 3 drogas: rifampicina, dapsona e clofazimina, fazendo uma dose supervisionada mensal com a utilização desses 3 fármacos, e tendo doses diárias de dapsona e clofazimina ao longo do mês. Durante esses 6 meses, ele vai fazer o tratamento com 6 doses supervisionadas, incluindo, assim, a rifampicina. Os pacientes multibacilares, eles vão utilizar essas 3 drogas, ou seja, esse esquema poliquimioterápico, no entanto, com um tempo de 12 meses. E ao final de todo o tratamento, essa reavaliação clínica, essa reavaliação laboratorial, ela vai estar dizendo se eu vou necessitar fazer um retratamento desse indivíduo ou não. A gente gostaria de saber a sua visão no momento atual da Covid-19, da pandemia, né? Como você observa esse panorama geral, né, da hanseníase na pandemia da Covid-19? Sem dúvidas, a pandemia foi catastrófica, não só para a hanseníase, mas também para diversas outras doenças de notificação compulsória e doenças que a gente precisa da busca ativa desses contatos, né? Então, o que acontece? O paciente, quando ele é diagnosticado, o sistema de saúde ele vai fazer uma busca ativa de todos os indivíduos que entrarem em contato com aquele paciente.
vai fazer um rastreio daquele local, utilizando assistente social, utilizando os enfermeiros, para fazer todo um diagnóstico completo daquela família. E com a pandemia, tudo isso se perdeu ao longo desse processo. Então, no auge aí da Covid-19, todo o processo de busca ativa, o processo de consultas mensais com esses pacientes também foi diminuído. Então, muitas vezes era liberado o medicamento da PQT para mais de um mês, para diminuir a ida até o local de distribuição do medicamento. Você tem uma menor notificação de casos durante esse período. Então, sem dúvida, quando você fala da pandemia, onde o distanciamento e o isolamento social ele teve que ser instaurado, a gente perdeu muito aí para diagnosticar indivíduos e fazer o rastreio de novos casos. A Bahia é o 14º lugar no Brasil. Salvador fica dentro do estado da Bahia, é o 4º município com maior número de casos. Anualmente, o coeficiente de detecção é em torno de 320 casos novos. Então, todo ano, a gente faz diagnóstico em 320, uma média de 300 a 320 pessoas de casos novos. Com a pandemia, em 2020 e 2021, esse número caiu. Nossa taxa de detecção caiu. A gente está em torno de 170 casos novos em 2020 e 2021. O paciente que aparece esses sintomas, essas manchas na pele, essa perda de sensibilidade, do suor, aonde ele pode ir? Ele pode ir para qualquer unidade de saúde? Aonde é que ele vai ser recebido? Isso. Como é que funciona em Salvador? Que eu posso falar sobre nosso município. Salvador hoje tem 155 unidades básicas de saúde. Dentre elas, saúde da família e sem saúde da família. Dessas 155 unidades, a gente tem em torno de 120 unidades que atendem hanseníase, que tem o programa implantado. Então, é uma doença que tem que ser tratada na unidade básica, assim como diabetes, hipertensão, o pré-natal, é uma doença de atenção primária. Alguns casos que são encaminhados para referência, que no nosso caso é o Couto Maia e o Hospital das Clínicas. Mas são casos que não são, assim, reação rancênica, são casos mais complicados, que devem ir para referência. E quais medidas que a senhora acha que são necessárias para melhorar essa situação da hanseníase aqui em Salvador, na Bahia, no Brasil? Como a gente falou, o próprio Ministério da Saúde define hanseníase como uma doença negligenciada, né? Então, assim, precisa de investimento público, como o SUS, todos os estudiosos da área do SUS sabem que existe um subfinanciamento na saúde do país. Então, tem que melhorar o financiamento da saúde. É dinheiro, porque é doença de pobre, né? Infelizmente, a maioria, mas tem pessoas, aqui em Salvador, a hanseníase está distribuída nos 12 distritos sanitários, porque o mapa de Salvador, né, o território é dividido em 12 distritos, né, que são responsáveis pelas regiões de saúde. E a gente tem hanseníase nos 12 distritos, então tem na Barra, tem no Itaigara, tem na Pituba, a gente tem hanseníase em todo lugar, mas tem regiões que são mais prevalentes, como o subúrbio, São Caetano e Itapuã. Entendi. E a última pergunta, pela sua experiência, pelo seu dia a dia, você ainda vê muito preconceito entre a população, os profissionais de saúde em relação a essa doença? Sim, sim. Existe muito preconceito e o estigma, que andam juntinhos, andam entrelaçados, preconceito e estigma. Porque o próprio paciente, quando ele vai olhar no Google, né, o que é hanseníase, ele encontra lá na internet lepra, né? Fernando Henrique Cardoso, ele promulgou uma lei proibindo o termo aqui no Brasil, lepra. Mas em outros países a gente sabe que todos os artigos em inglês é leprose, né? Ainda existe o termo lepra, mas aqui é proibido, né, pelo governo de Fernando Henrique, por causa do estigma e do preconceito. Mas eles associam muito. E a gente vê também o preconceito com os profissionais de saúde, que querem usar máscara N95, que não tem indicação de N95. A máscara cirúrgica, a máscara normal, né? O senhor teve hanseníase? Teve. E quando foi que o senhor teve? Eu tive hanseníase foi em 2010. Na concepção do senhor, o que é hanseníase? Hanseníase é uma doença muito triste, uma doença muito perigosa. Se a pessoa não tiver cuidado no que está fazendo, ela domina a pessoa. E o que o senhor sentiu? Para começar ela, Isso. senti uma suadeira no corpo, depois fui ao médico.
umas manchas na perna e outra nas costas. Aí o médico constatou que era hanseníase. E algum familiar seu teve hanseníase? Não, só eu. Só o senhor? Da minha família, de meus avós para cá, só eu. Agora eu não sei onde eu arrumei essa doença. E os sintomas, eles mudaram, pioraram? Não, olha, eu tratei 1 ano da hanseníase, tomei 12 cartelas do remédio para hanseníase. Agora depois eu fiz o último exame, quando eu terminei as 12 cartelas de remédio, fiz um exame, a médica constatou que eu tinha relação da hanseníase, mas me falou que eu ia ter uma reação no corpo. Eu pensei que a reação era pouca coisa. Fiquei na roça trabalhando, tomando sol, e a reação foi o perigo. Foi 1 ano de tratamento de hanseníase e 9 da hanseníase e 9 de reação. O senhor acha que a hanseníase é uma doença contagiosa? Muito contagiosa. Porque o médico me falou: olha, Demilson, quando o senhor tomar a primeira dose, aí não contamina mais ninguém. A primeira dose, aí parou de contaminar. Mas enquanto não toma o remédio, contamina bem. O senhor me falou que fez tratamento durante 10 anos. Onde o senhor fez esse tratamento? Hospital Couto Maia, Salvador. O senhor chegou a ficar internado? Não. Não fiquei internado, não. Pode falar um pouco sobre esse tratamento que o senhor fez lá? Bom, lá eu tinha os dias marcados, né? Meus dias marcados de ir no hospital. Chegava lá, eu passava pelos médicos, os médicos me examinavam tudo direitinho, Aí passava os remédios para mim tomar em casa, eu tomava em casa. Eu vinha para casa de apoio e tomava os remédios. No dia que ia para o hospital, a menina ia me levar lá, que eu não andava sozinho em casa, não tinha jogo nas pernas, mas não cheguei a chegar hospitalizado. O senhor tinha dificuldades para caminhar? Tinha, muito. Não tinha força nas pernas. O senhor gostaria de compartilhar alguma coisa que marcou durante esse tempo de tratamento? Rapaz, para falar a verdade, dessa doença eu não quero que fique marcado em nada em mim. Eu não quero que fique marcado em nada. Só o problema das mãos é que, mais o resto... O que tem as mãos do senhor? Minhas mãos ficou assim, meia descontrolada, meia torta. Foi causado por ela. Mas ela não impediu de fazer nada, não. Eu tiro o leite, eu faço tudo, ó. Né? Antes eu não pegava nenhuma chave para abrir uma porta. Não tinha jogo nos dedos. Senhor Edmilson, depois que o senhor foi diagnosticado com hanseníase, as pessoas se olhavam diferente? Muito. Tinha muitas pessoas que olhavam diferente para mim. E como o senhor se sentia? Eu achava aquilo comum, porque eu não ficava envergonhado, eu fazia era dar risada da cara. E o senhor acha por que as pessoas se olhavam diferente? Por causa da doença. Por causa da doença. Por causa da doença, por causa do mal. Então o senhor acha que o senhor sofria preconceito porque as pessoas não conheciam a doença? Não conhecia a doença. Ah, pois é. O senhor teve medo quando descobriu que estava com hanseníase? Alguns dias eu tive, mas depois perdi o medo. Perdi o medo e não tive mais medo, não. Quando eu vi que eu já estava vencendo ela. A pessoa não pode se entregar, não. Porque se entregar é pior. E o senhor tinha vergonha de falar que estava com hanseníase? Não. De jeito nenhum. Eu falava abertamente, quando chegasse e me procurasse, eu falava, é hanseníase. Eu tenho hanseníase. Não tenho vergonha de nada. E nem tenho. Falo até hoje. Tive ela e venci e não tenho medo dela. Agora é que eu não tenho medo mesmo.